Meus amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Aqui é o pastor Daniel, e eu quero iniciar nosso encontro de hoje agradecendo a Deus por mais um dia que Ele nos permite estarmos juntos, compartilhando a sua palavra e o seu amor. Hoje é segunda-feira, dia 9 de setembro de 2024. Um dia abençoado que o Senhor nos concedeu. Que este seja um momento de fortalecimento espiritual, onde possamos nos unir em fé e gratidão, reconhecendo as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós neste dia, e que possamos abrir nossos corações para ouvir e receber o que Ele tem para nos ensinar hoje. Antes de começarmos, peço a ajuda de todos vocês para espalhar esta oração ao máximo de pessoas. Inscrevam-se no canal, deixem o seu like e compartilhem com quem precisa de uma palavra de fé e esperança. E não se esqueçam de deixar nos comentários os nomes de vocês e de seus familiares, para que possamos orar por cada um. Que Deus abençoe a todos. Para a pessoa que está sendo tentada, para a pessoa que está lutando entre fazer o que é certo e o que é errado, você está batalhando contra desejos pecaminosos. Eu quero te dar uma mensagem que espero encorajar você a continuar lutando para fazer o bem, continuar lutando para fazer o que é certo diante do Senhor. Eu quero falar com você sobre Noé. Todos nós conhecemos essa história do grande dilúvio que destruiu a terra. Todos nós conhecemos a arca, conhecemos os animais que entraram em pares, e isso realmente faz uma ótima história para contar para as crianças na hora de dormir. Mas, de maneira mais séria, a história de Noé traz à tona algumas pistas, alguns alertas sobre os últimos dias. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 36 a 37, diz: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus, ao falar sobre a sua volta, disse: Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, como interpretamos o que Jesus está dizendo aqui? Como fazemos isso ser relevante para os dias em que vivemos? Bem, Noé era um homem justo. Ele era um homem justo vivendo em uma época em que o mundo estava cheio de pecado. A sociedade havia se tornado perversa e maligna. As pessoas preferiam fazer as coisas à sua própria maneira, e o mal estava desenfreado no coração de muitos. Deixe-me parar aqui e fazer algumas perguntas sobre os dias atuais em que vivemos. Estamos vivendo em uma época em que o mundo está cheio de pecado? A sociedade se tornou perversa e maligna? As pessoas preferem fazer as coisas à sua própria maneira? Existe mal neste mundo hoje? Enquanto continuo, quero que você aplique o que eram os dias de Noé e compare-os com hoje. Antes do dilúvio, enquanto Noé construía a arca, ele passou anos e anos pregando ao povo, e ninguém respondeu. As pessoas ignoraram os avisos de que o julgamento de Deus estava chegando. As pessoas ignoraram os chamados para o arrependimento. Agora, deixe-me perguntar: quantas pessoas têm acesso ao Evangelho hoje, mas escolhem não aceitá-lo? Quantas pessoas ouvem o Evangelho hoje, mas escolhem ignorá-lo? Eu tenho certeza de que, quando Noé pregava, e depois de algum tempo, quando as pessoas não viam o dilúvio chegando, acredito que ele foi zombado por alguns, e até mesmo perseguido. E nos dias de hoje, enquanto falamos sobre o fim dos tempos, enquanto falamos sobre esta ser a 11ª hora, e quão próximos estamos da volta de Cristo, a Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, que zombarão e seguirão seus próprios desejos pecaminosos. Somos informados de que, para aqueles de nós que aguardam a volta de Cristo, teremos que enfrentar pessoas que vão zombar e nos ridicularizar. Agora, para mais detalhes sobre como eram os dias de Noé, precisamos ler Gênesis, capítulo 6, versículos 5 a 8, que dizem: O Senhor viu que a maldade do ser humano havia se multiplicado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra,
e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei, os homens, os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, pois arrependo-me de havê-los feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. A partir disso podemos entender que a terra estava muito distante de parecer o jardim do Éden. A Bíblia nos dá uma imagem de que estava mais parecida com o inferno na terra, porque a maldade havia dominado. Não havia mais padrões morais divinos, não havia normas divinas sendo mantidas. Todos os padrões haviam sido substituídos pelo mal. Todas as leis de Deus haviam sido deixadas de lado e substituídas pela impiedade humana. Era um mundo onde tudo que antes era tabu, agora era praticado abertamente. Todas as instituições de Deus haviam desmoronado, e toda a sociedade estava se desfazendo. Agora, nesta época em que vivemos, pergunto mais uma vez: se você olhar ao redor, em toda a sociedade, olhar para a mídia tradicional, olhar para algumas das ações que estamos testemunhando em todo o mundo, olhar para algumas das leis que estão sendo aprovadas, estão sendo mantidos os padrões morais divinos? Estão sendo mantidas as normas divinas? Hebreus, capítulo 11, versículo 7, diz: pela fé Noé, divinamente avisado de coisas que ainda não se viam, temeu e construiu uma arca para a salvação de sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem pela fé. Naquele tempo, Noé teve que construir uma arca para ser salvo. Mas hoje, Deus nos providenciou uma arca de segurança, e seu nome é Jesus Cristo. Deus nos providenciou uma maneira de sermos salvos da condenação eterna, e seu nome é Jesus Cristo. A pergunta que você e eu devemos responder hoje é: você está pronto e disposto a aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele que nos salvará do julgamento vindouro de Deus sobre este mundo. E por isso, eu te encorajo a estar sempre em comunhão com Deus, porque a Bíblia nos diz que, quando Cristo vier, será de forma repentina e inesperada. Duas pessoas estarão trabalhando no campo. A que aceitou Cristo como seu Salvador será levada, a outra será deixada para trás. Duas pessoas estarão moendo no moinho. A que aceitou Cristo será levada, a outra será deixada para trás. Em Lucas capítulo 17, versículo 27, a Bíblia diz: as pessoas estavam comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. As pessoas do tempo de Noé viviam vidas de ignorância feliz, sem qualquer preocupação ou medo de que seus pecados trariam sobre eles o julgamento de Deus. E por isso, se você pode me ouvir agora, ainda há tempo para se preparar. Ainda há tempo para garantir que sua vida esteja em ordem. Então, prepare-se, esteja pronto e permaneça pronto. Viva para Jesus Cristo. Não se deixe levar por tudo que este mundo tem a oferecer. Viva para Jesus Cristo. Arrependa-se e viva corretamente diante de Deus. Vamos orar. Querido Senhor Jesus, purifica as nossas vidas. Ajuda-nos a viver vidas fortalecidas pelo Espírito Santo. Pai, eu oro para que o Senhor mude as nossas afeições, para que sejam voltadas somente para Ti. Que o Senhor seja o único desejo do nosso coração. Que o Senhor seja aquele que buscamos fervorosamente. Que a Tua palavra seja a única coisa pela qual tenhamos fome e sede. Ajuda-nos a nos apegar ao que é bom e a odiar o que é mal, aquilo que é mal aos Teus olhos. Querido Senhor, ajuda-nos a viver as nossas vidas com a mente de Cristo. Que possamos viver com uma perspectiva eterna, sabendo que um dia estaremos diante do Teu trono. Senhor, obrigado. Amém. Agora, gostaria de compartilhar com vocês algumas escrituras para meditar. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 11. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem a sua presença continuamente. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Salmo 9, versículos 9 e 10.
O Senhor é também refúgio para o oprimido, um refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparaste aqueles que te buscam. Salmo 27, versículos 6 a 10. Agora a minha cabeça se exaltará acima dos meus inimigos ao redor de mim. Portanto, oferecerei sacrifícios de alegria na sua tenda. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, quando clamo com a minha voz, tem também misericórdia de mim e responde-me. Quando disseste, buscai a minha face, o meu coração te disse, a tua face, Senhor, eu buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Quando meu pai e minha mãe me desampararem, então o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, ó Senhor, e guia-me por um caminho reto, por causa dos meus inimigos. Espero que estas palavras e orações sejam um bálsamo para a sua alma e um guia para os seus passos. Que o Senhor nos fortaleça para viver de acordo com a sua vontade, sempre prontos para a volta de Cristo, mantendo-nos firmes na fé, buscando a Deus continuamente e seguindo o caminho da justiça e do amor. Que Deus abençoe todos vocês abundantemente.